paz seja convosco. Amém. Amém. Graças a Deus, irmãos. Eu louvo a Deus, irmãos. Essas dificuldades, né, essas intempéries, é que nos faz mais fortes, não é verdade? Porque, irmãos, se nós vivemos neste mundo pelas condições da nossa vida e pelas condições do mundo, talvez nenhum de nós existiria, não é verdade? Mas nós andamos e caminhamos pela fé e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Neemias. Irmão, nós vamos falar hoje sobre restauração espiritual. E nós vamos aprender um pouquinho aqui, né, no livro de Neemias, umas questões que aconteceram lá no templo, né, lá atrás, em Jerusalém, e naqueles reinos daquele tempo. E nós vamos ver que experiência, irmãos, maravilhosa para a gente, né, mudar a caminhada, mudar a nossa experiência, mudar a nossa visão, mudar as nossas esperanças, porque, irmãos, elas são, quando nós lemos a palavra de Deus, irmãos, ela nos mostra coisas fortes. E eu, às vezes, eu estou lá em casa e falo assim: Senhor, eu sou tão pequeno diante de tantas coisas e grandezas, mas, Senhor, eu quero estar junto, eu não quero ficar à parte, eu quero caminhar junto, nas grandes, nas pequenas, nas médias, que o Senhor me coloque, e eu possa caminhar junto em nome do Senhor Jesus. Amém? Diz assim então a palavra de Deus: e chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou com um só homem na praça, e diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os entendidos, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E leu nela diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante os homens e mulheres e entendidos, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Neemias capítulo 8. Não falei? Perdão, irmãos. Oh, Jesus. Eu animado aqui. Eu animado, gente. E ninguém dava um pio. Oh, glória. Glória a Deus. Neemias capítulo 8, versículo 1. Perdão, irmãos. Olha só. Pastor, estava todo mundo ouvindo o senhor. Né? Ainda bem, né? Então já sei estratégia, né? Glória a Deus. Então, já ouviram um pedaço, né? Posso continuar, né, irmãos? Agora nós estamos no versículo 4. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, e estava em pé junto a ele, à sua mão direita, Matitias e Sema, e Anaías e Urias e Uquias e Maaseías, e à sua mão esquerda Pedaías e Misael e Malquias e Assum e Rasbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém, levantando as suas mãos, e inclinaram-se e adoraram ao Senhor com os rostos em terra. Jesua e Bani, e Serebias, Jamim, Acube, Sebataí, Odias, Maaseías, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam ao povo na lei, e o povo estava no seu posto.
e leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Amém. Glória a Deus. Irmãos, perdão que vocês não acompanharam ali, né, desde o começo, mas que leitura, irmãos, que leitura a palavra diz. Eu sinto alegria nisso, irmãos, quando abriu a palavra, todo o povo em pé, e quando eles estavam ouvindo a palavra, eles choravam, porque a palavra estava penetrando os seus ouvidos, descendo aos seus corações, e eles choravam, e aconteceu que ali disseram: cesse agora o choro, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Irmãos, que coisa maravilhosa. Eu quero orar mais um minuto, junto com todos nós aqui, para nós enchermos o nosso coração nesta noite com a presença gloriosa e poderosa do nosso Deus. Pai amado, Deus bendito, nós queremos, Senhor, te louvar, te bendizer, te glorificar, Senhor, porque a tua palavra, Senhor, ela é maravilhosa para nós, Pai. E, Senhor, que os nossos ouvidos, Senhor, estejam agora como o ouvido deste povo, Senhor, que, Senhor, ao ler a lei, ao ler a tua palavra, Senhor, o entendimento, Senhor, se abriu poderosamente, Senhor, a compreender, Senhor, tudo aquilo que estava escrito, Senhor, a mensagem do Senhor ao nosso coração. E, Senhor, o povo não podia conter, Senhor amado, ó Deus, as lágrimas dos seus olhos, porque, Senhor, o coração foi tocado pela palavra, o coração foi transformado, Senhor, pelo sentimento da tua palavra, do amor que o Senhor tem pelas nossas vidas, Pai. E, ó Deus, e a tua palavra, Senhor, nos alegra no momento seguinte, Pai, porque, Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força, Pai, porque o Senhor olha a cada um de nós que aqui está, Senhor, adorando, bendizendo, glorificando o teu nome, Pai. Senhor amado, que o Senhor possa nessa noite fazer coisas grandes em nossos corações, Pai, que possamos sair daqui, Senhor, totalmente, Pai, desejosos e ardentes de adorar, Senhor, de estar na tua presença, de proclamar, de ser esses verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade, Pai. Esses que o Senhor busca na face da terra, os verdadeiros adoradores, Pai. E por isso, Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos, Pai, por este momento tão especial, nesta noite tão preciosa para as nossas vidas. Oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos assentar, meus irmãos. Meus irmãos, nós vemos aqui, nessa experiência, neste livro, nós tivemos até uma campanha aqui na nossa igreja, eu acho que uns 2 anos atrás, mais ou menos, o pastor Jorge passou para a igreja, falando sobre diversos assuntos a respeito do livro de Neemias, de uma experiência, irmãos, tão tremenda, como só Deus, irmãos, sabe realizar na terra, de uma forma, Deus podia fazer as coisas assim bem práticas, não podia, irmãos? Ele podia dizer: olha, amanhã vocês vão sair aqui com um exército, e vocês vão ali, vão fazer dessa maneira, daquela maneira, dessa aqui, desse jeito e tal. Mas, irmãos, Deus move pessoas, Deus move aqueles que Ele conhece o coração, que tem um propósito especial para com Deus, irmãos.
Porque, irmãos, nós podemos vir à igreja, nós podemos fazer as coisas, mas existe uma diferença entre uma maneira e outra maneira. E uma coisa, irmãos, que Deus sabe ver, não é a parte exterior, mas Deus conhece o interior daquele que se apresenta com vontade, que se apresenta com dedicação, que se apresenta com amor, que quer realmente fazer aquilo que agrada a Deus. E nós vamos ver, irmãos, nessa experiência, que não vou poder entrar muito, falar muito sobre isso, mas a experiência de Neemias, irmãos, esse homem que estava vivendo ali no exílio, que foi levado de Jerusalém, depois que foram destruídos os muros ali de Jerusalém, a cidade de Jerusalém, e ele estava lá servindo o rei Artaxerxes, fazendo ali o seu trabalho com dedicação, com certeza, mesmo sendo um trabalho físico, um trabalho material, mesmo que talvez ele não era um funcionário, mas praticamente quase um escravo, mas ele fazia aquilo com muita dedicação. E nós vamos ver, irmãos, que Deus veio na tristeza do povo que estava vivendo ali, na região de Jerusalém, os que ficaram para trás. A palavra diz que os pobres, os mais necessitados que ficaram em Jerusalém, estavam vivendo uma vida muito triste, uma vida de derrota, uma vida de destruição, sem esperança. Então Deus envia ali, um irmão de Neemias, ele vai até lá o reino, e ele chega lá e ele diz aquilo que estava acontecendo com o povo. E Neemias, irmãos, imediatamente foi tocado pelo Espírito de Deus, com um sentimento de amor, pelo seu povo, pela cidade santa, para que ele fizesse alguma coisa diferente. A palavra diz que ele chorou, ele ficou amargo uns dias, chorando e clamando a Deus. Mas depois disso, irmãos, Deus o levantou. E é assim que é aquele que serve a Deus: ele chora, ele clama, ele fala diante de Deus, mas depois do choro, irmãos, depois do momento de tristeza, do momento de angústia, de clamor, ele levanta este soldado e ele vai fazer uma grande obra, porque ele sabe, irmãos, a quem ele serve. E eu declaro esta palavra, irmãos, declare comigo nessa noite: eu sei quem eu tenho crido. Aleluia. É no Senhor Jesus Cristo, no seu poder, é nele que nós cremos, irmãos. Então Deus nos levantou também para uma grande obra, como levantou então este Neemias. E ele, irmãos, chegou diante do rei, e ele estava com um semblante triste, e o rei, conhecendo ele, sabendo da sua maneira, sempre animado, meio triste igual eu, não, meio animado, mais ou menos. Ele olhava para ele, sabia que sempre ele estava animado. De repente ele se apresenta triste, e o rei diz: por que você está triste, Neemias? E ele pega e vai orar a Deus, diz a palavra, e depois ele retorna e ele diz qual era a necessidade. E o rei, irmãos, usado por Deus, irmãos, Deus é tão maravilhoso que ele usa o ímpio, ele usa aqueles que estão, irmãos, para valorizar as coisas de Deus. Por isso, irmãos, quando nós estamos na dependência de Deus, não existe impedimento, irmãos, não existe dificuldade, porque Deus, irmãos, quando ele toca no coração de uma autoridade, de um juiz, quando ele toca na vida de uma pessoa qualquer que está na sua volta, pode ser aquele que está até de repente sendo um atrapalho na sua vida, de repente Deus vai tocar ali e ele vai ser instrumento de bênção na sua vida, porque Deus, irmãos, conhece o coração. Deus tem poder para transformar, irmãos. Deus tem propósito nas coisas da nossa vida. Por isso, irmãos, não são as dificuldades que podem nos impedir de melhorar, irmãos, de vencer. As dificuldades, irmãos, elas vêm como um desafio, muitas vezes para nos fazer crescer, para nos fazer sermos ainda mais abençoados e sermos usados pelo poder de Deus.
E nós vamos ver, irmãos, então, nessa sequência, que o rei então ofereceu tudo que precisava, tudo que Neemias pediu, material, autorização para atravessar, né, os campos, enfim, irmãos, ele recebeu tudo através desse rei para fazer então o trabalho de reconstrução, né, de renovação, de restauração ali dos muros de Jerusalém. E ele foi então nesse trabalho. Não vou poder falar mais muito sobre isso, né, mas nós vamos andar aqui, irmãos. Vejo que Deus não queria fazer somente esta reconstrução física. A coisa mais importante, irmãos, que estava por trás disso, era que Deus queria fazer uma restauração, né, do relacionamento desse povo com Ele, com Deus. Então, irmãos, todo esse trabalho físico, todo o trabalho, né, de transporte, de lutas que houve ali nessa reconstrução, o importante não era somente isso, mas o mais importante, irmãos, era que Deus queria novamente um povo levantado, um povo em pé, um povo adorador, um povo que queria novamente um relacionamento com Deus. Então, nós vamos ver essa importância, irmãos, nesta noite, né? Porque as coisas materiais, irmãos, nós vamos ver aqui, nós podemos até comentar algo sobre isso. Nós vamos ver que nesses 2 anos, por exemplo, que nós tivemos aí da Covid, né, dessa situação, quantas coisas aconteceram, irmãos? Quantas pessoas perderam seus ganhos, perderam seu trabalho, perderam coisas materiais, né, perderam, enfim, uma série de coisas. E agora nós vemos uma outra situação, irmãos, ali no Rio Grande do Sul, né, o pastor Manuel, até acho que no domingo que vem ele vai apresentar um pouco desse trabalho. Irmãos, se você ver, eu vi um pouco das filmagens, irmãos, a tristeza que está lá nessas cidades no Rio Grande do Sul. Você passa pelos lugares, irmãos, as ruas, cheio de coisas que foram retiradas das casas, as casas com coisas quebradas, as pessoas sem saber o que fazer. E até alguém estava dizendo lá que quando eles estavam limpando o mercado, né, tirando as mercadorias que não podiam ser mais vendidas no mercado, as pessoas do lado de fora ficavam esperando para pegar aquelas mercadorias e consumirem. E eles diziam: vocês não podem consumir isso. Mas a necessidade era tão grande, eles diziam: nós dependemos disso, nós dependemos dessa comida para poder sobreviver. Então eu digo assim, irmãos, o que está acontecendo? O que nós podemos entender com isso? A parte material, nós estamos vendo, né, um país inteiro, irmãos, se unindo para tentar recuperar ali aquela cidade. Nós vimos no tempo da pandemia muitas pessoas então unidos, tentando um ajudar o outro. As coisas materiais, irmãos, vão sendo reconstruídas aos trancos e barrancos, com alguma dificuldade elas vão sendo construídas. Mas, irmãos, o que Deus mais se preocupa na vida do ser humano? O material é necessário para nós vivermos, é preciso, mas se as pessoas não tiverem, irmãos, né, o calor humano, não tiverem amor, não tiverem um contato com o seu Criador, a vida passa a ser algo sem sentido. Ela não tem valor, irmãos. As pessoas entram no desespero, elas perdem a dignidade, elas perdem a esperança. E, irmãos, e se você falar com uma pessoa dessa, parece que para ela não vai existir mais uma outra vida digna. Parece que ela chegou ao final, parece que acabou a sua esperança, acabou tudo que ela precisava. Mas, meus irmãos, nós sabemos quem era o Deus que esse povo servia. Esse Deus, irmãos, ele era nada mais, nada menos que o Criador do céu e da terra, Criador das nossas vidas. Irmãos, ele estava ali presente nessa situação, querendo transformar, trazer novamente esse povo para uma nova vida.
Então, nós vamos ver aqui que Neemias, quando ele estava lá reconstruindo os muros, ajeitando as portas, e as portas são importantes, não são? Elas fechadas após nós, elas são uma proteção, elas nos guardam, mas, irmãos, na palavra de Deus fala sobre esta porta, né, no livro ali de João, capítulo 10, vamos ver esse aqui, que é um texto muito lindo, né? Capítulo 10, e o versículo 9, ele diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará, e sairá e achará pastagens. Meus irmãos, Jesus é a porta, e eles estavam lá, irmãos, simbolicamente era algo que estava relacionado com isso. E diz ainda, irmãos, que esta porta onde eles estavam ali lendo a lei, eram as portas das águas. E a palavra fala também sobre isso, irmãos, que a água, Jesus, ele tem água, ele é a água viva. Quem beber desta água jamais terá sede, né? Irmãos, Jesus, irmãos, ele vem, né, para nós, e o que ele faz na nossa vida? Ele sacia a nossa necessidade, o nosso interior, irmãos. Ele nos traz paz, ele nos traz alegria. Este povo estava vivendo as portas, irmãos, de Jesus, e vivendo o quê? Vivendo infelicidade. Eles estavam vivendo tristeza, sofrimentos, angústias, preocupações, sem esperança, meus irmãos. Eles estavam diante de Jesus. E eles, irmãos, eles tiveram essa situação ocorrida por causa de situações do passado, que nós vamos falar um pouquinho. E eu digo assim, irmãos, quando nós estamos separados de Deus, nós vamos passar por coisas terríveis. Mas a palavra de Deus, irmãos, ele diz ali também no livro de João, capítulo 16, também uma palavra muito abençoada. Ele diz assim, 16:33, ele fala: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Né? Palavras, irmãos, de Jesus. Jesus é a alegria do Senhor, é a nossa força. Ele tem algo profundo, irmãos, para realizar na nossa vida. E, meus irmãos, nessa reconstrução, restauração, eu quero falar um pouquinho sobre o que é desconstruir. Porque, irmãos, às vezes as pessoas vão se afastando, e nós temos visto muitas pessoas se afastando, né, de Jesus. Por quê? Porque aconteceram coisas na caminhada. Mas veja bem, elas nunca acontecem de um dia para o outro. Elas nunca vêm assim, simplesmente num momento, uma questão que veio e a pessoa se distanciou. Ela vem passo a passo, desconstruindo. Assim como é construir, é desconstruir. Nós vamos perdendo as coisas, nós vamos deixando as coisas acontecendo, não prestamos atenção naquilo que está vindo em nossa direção. E essa situação, irmãos, nós vamos ver que começou a ocorrer lá no tempo, né, do rei Ezequias. O rei Ezequias, irmãos, quando ele assumiu o reino, ele fez uma coisa muito boa para Deus. Ele começou a limpar tudo aquilo que não agradava a Deus, limpar o templo, tirar os postes ídolos, né? Todo lugar onde tinha alguma coisa que não adorava a Deus, ele foi limpando e deixando certinho. E ele fez um bom trabalho, irmãos. Passado um tempo, né, vocês já ouviram essa história que fala do rei Ezequias. Ele adoeceu. E o profeta Isaías, ele foi até ele, e Deus mandou avisar: Ezequias, arruma a sua casa, porque você vai partir deste mundo. E o rei Ezequias começou a chorar muito, reclamar com Deus: Deus, eu fiz um trabalho, né? Eu cuidei da tua casa e tal. Ele usou tudo que ele tinha feito. E Deus mandou Isaías retornar, e sabemos que ele foi um dos homens que recebeu 15 anos, né, a mais na sua vida. Aleluia.
Irmãos, quando você ganha 15 anos a mais, é uma coisa meio assim, pode andar para dois lugares diferentes, né? Você pode ser grato, fazer algo ainda melhor na sua vida, ou você também pode relaxar e dizer, não, agora eu vou viver só esse tempo aqui e tal, eu vou viver, vou aproveitar de tudo e não quero nem saber de mais nada, porque eu sei que agora eu só tenho 15 anos. Por isso que a gente não queira nem saber quantos anos você vai viver. Não é verdade, irmãos? É melhor você viver a vida, né, de acordo com aquilo que Deus vai dando a oportunidade, vivendo. E nós vamos ver, irmãos, que Deus abençoou tanto o reino do rei Ezequias, irmãos. Ele ficou tão próspero, ele ficou tão abençoado, que o que aconteceu? Ele começou a esquecer de Deus, né, da glória de Deus, e começou a olhar para a glória sua, das coisas que ele tinha, do reino, das riquezas, viver ali abundantemente, e deixou a intimidade com Deus. E nós vamos ver, irmãos, que nesse tempo, né, não posso falar muitos detalhes aqui, nós vamos ver que nesse tempo, o que aconteceu? Ele recebeu uma visita lá de uns embaixadores da Babilônia, que foram até ali o seu reino, e nesse lugar, nesses homens, né, nós vamos ver aqui rapidinho, o livro de 2 Crônicas, capítulo 32, e o versículo 31 diz assim: contudo, no negócio dos embaixadores, dos príncipes da Babilônia, que foram enviados a ele, a perguntar acerca do prodígio que se fez naquela terra, Deus o desamparou para tentá-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. Irmãos, olha como é importante a gente ser grato a Deus, né? O que Deus viu no coração do rei, quando deixou ele ali, desamparou ele um momentinho? Deus se afastou só um pouquinho para ver qual seria a atitude dele. Deus viu soberba no coração daquele rei. E nós vamos ver que o profeta Jeremias, depois lá na frente, no capítulo 25, versículo 11, ele diz assim: e toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão o rei de Babilônia 70 anos. Foi profetizado. Olha, irmãos, que uma atitude de abandonar a Deus. Veja o castigo, né, que um povo, e nós podemos colocar aqui, de repente uma família pode sofrer por abandonar a glória de Deus, de abandonar a adoração a Deus, de abandonar a luta. Nós não podemos parar, irmãos, de lutar, de interceder pelos nossos familiares, pelas coisas que nós entendemos da palavra de Deus, irmãos. Por mais que às vezes as coisas sejam difíceis para a gente entender, irmãos, mas nós precisamos lutar, irmãos, até o fim da nossa vida, porque Deus, irmãos, tem um propósito nisso. Deus tem um propósito na sua vida. Sabe, irmãos, eu digo assim, imagina você chegar lá diante de Deus, e Deus perguntar para você: e você? O que você fez lá? E você chegar diante de Deus e começar a dar desculpa: ah, Senhor, eu orava pelo meu parente, mas ele não queria saber de nada. Eu falava para aquele vizinho, mas ele não queria saber de nada. Aí eu abandonei tudo, Senhor. Dando desculpa. Irmãos, diante de Deus, nós vamos ter que apresentar: Senhor, lutei, guardei a fé e fui até o fim na minha vida, porque o Senhor é a minha força, é a minha vitória. Amém? Glória a Deus. Irmãos, uma situação aqui que eu coloquei para a gente falar: o inimigo não tem pressa, irmãos. E eu fico pensando sempre nisso. O diabo habita na terra, irmãos, desde o começo de todas as coisas. Será que ele não conhece o homem? Será que ele não conhece as atitudes? Será que ele não conhece as falhas? Irmãos, se Deus não guardar a nossa vida, irmãos, nós seríamos destroçados instantaneamente. Irmãos, esta fé que Deus despertou no nosso coração é o nosso livramento das coisas ruins, irmãos. E nós não podemos abrir
concessões. Eu estava aqui estudando sobre isso aqui, porque quando a gente abre concessão, com o tempo aquilo que era ruim, o pecado já não tem mais força, e nem encara mais de pecado. Nós baixamos a guarda, deixamos entrar coisas estranhas ao Senhor e se misturar junto com a fé. Aconteceu com o povo, começaram a se casar com outros povos, deixar entrar ali a adoração a outros deuses, a misturar os costumes, e chegou um tempo que Deus não era mais o principal, mas as coisas, os outros deuses. Enfim, irmãos, nós precisamos, irmãos, estar sempre aquecidos nesta fé. O nosso coração não pode abandonar, irmãos, de buscar a presença de Deus, de jejuar, de buscar, uma direção de Deus. Nós vemos aqui, muitas pessoas deixaram este caminho naquela época da Covid, e quem sabe até agora algumas pessoas, por algum sofrimento, abandonam Deus. Não, Deus me abandonou. Deus não abandonou, irmãos. Deus está cuidando, de cada um de nós. Agora daqui, quero ler aqui no Apocalipse, já vamos ir para o final aqui, irmãos. Capítulo 10 de Apocalipse, versículo 9. Olha que coisa que nós falamos no começo sobre a palavra. Ele diz assim: eu fui ao anjo dizendo-lhe, dá-me o livrinho. E ele me disse, toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas a tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. Irmãos, a palavra de Deus às vezes perdeu o gosto na vida das pessoas. Quando a gente lê a palavra de Deus, irmãos, se ela não fala dentro de nós, nós perdemos o gosto. Eu achei interessante, não esqueci mais o dia que o pastor falou da seguinte forma. Ele diz assim: não faça você a leitura da palavra, mas deixa a palavra ler você. Irmãos, eu achei tão interessante isso, porque quando a gente lê a palavra, a gente quer buscar alguma coisa que seja do nosso próprio interesse. Mas quando a palavra de Deus, irmãos, ela vem, de encontro à nossa vida, falando em algo, irmãos, que nós sabemos que não é bom, que nós temos alguma situação, alguma fraqueza naquela área, e ela toca no nosso coração, irmãos, é isso que nós precisamos ter, este gosto. Senhor, que a tua palavra fale dentro do meu coração, que ela transforme a minha vida, Senhor. Eu quero ser melhor, Pai. Eu quero crescer na palavra, eu quero conhecer na fé, eu quero crescer no ministério, eu quero crescer nas obras, eu quero fazer o melhor que eu possa para o Senhor. E isso, irmãos, vai trazer gosto na nossa vida. E eu quero, irmãos, para nós encerrarmos aqui esta palavra, lembrar aqui esta primeira leitura que nós fizemos, quando o sacerdote ali, o escriba Esdras, ele estava lendo a palavra, lendo a lei, e o entendimento foi aberto àqueles homens, porque eles começaram a ver que eles estavam vivendo longe de Deus, no pecado, e eles começaram a entender que precisavam uma mudança brusca na vida deles, que eles precisavam mais de Deus, que eles precisavam mais da presença de Deus. E nós vamos ver, irmãos, que imediatamente eles começaram a chorar na presença daqueles homens, começaram a se ajoelhar ali e clamar, e começaram a buscar a presença de Deus. E eles choravam sem esforço, porque vinha de dentro do coração, da alma. E irmãos, e aí a palavra vem de Deus dizendo assim: agora, meus queridos, vocês entenderam o que eu desejo com vocês. Eu quero ter, então, uma reestruturação, eu quero ter uma renovação, eu quero ter mais próximo de vocês, eu quero que vocês entendam a minha vontade para a vida de vocês, eu quero que vocês conheçam o que eu tenho de melhor para vocês, então que vocês comam o melhor desta terra, que vocês usufruam o melhor dessas terras, que vocês tenham o melhor da minha vida, na vida de vocês,
para que o meu nome seja glorificado através de cada um de nós. Irmãos, eu quero aproveitar, hoje não estamos em tantas pessoas aqui, mas a cada um que está aqui nessa noite, irmãos, eu quero oferecer a você algo especial de Deus, que a gente possa nessa noite orar a Deus, ter um momento aqui. Eu quero convidar, mesmo que estamos com a mesa aqui, mas eu gostaria que todos viessem aqui à frente, irmãos, para nós fazermos uma oração nessa noite, da seguinte maneira, meu amado. Talvez você já é batizado com o Espírito Santo, você já ora em línguas, né? Graças a Deus por isso. Mas a você que, quem sabe, ainda tem uma certa dúvida nisso, não tem tido experiência, mas se você quer se encher da presença de Deus, eu quero te convidar nessa noite que a gente possa se encher da presença de Deus, algo do Espírito em nossa vida. Vem, irmãos, vem todos, vamos orar.